E uma pergunta aqui é da Daiane Zanzarini. Qual a diferença de ver um espírito pelo campo astral e campo mental? A diferença é enorme, pelo seguinte, Samuel. Se a gente tem uma experiência no campo, vamos chamar do corpo astral, você, por exemplo, você vê, fala assim: olha, Wagner, eu estou vendo uma presença espiritual ali. Você está vendo ela com forma humanoide. Você fala, ele é branco, é negro, é alto, ou baixo, é homem ou mulher. Você está tendo uma identificação de forma. A entidade se expressa, se desloca da esquerda para a direita. Eu não estou falando de forma mental, como muita gente, para atacar a mediunidade, principalmente em grupos esotéricos antigos, diziam que eram formas mentais de um médium. E é claro que isso é possível de acontecer com um médium inexperiente, mas um médium experiente ele diferencia claramente uma forma pensamento de uma entidade pela vivacidade que a entidade tem e que a forma mental não tem, por ser uma criação mental sem consciência. Então, uma experiência com a clarividência num nível astral, ela vai mostrar ainda a noção de espaço, de presenças extrafísicas no entorno. Se a clarividência ocorrer com o corpo mental, que já a essa altura não seria nem o frontal, mas o chakra coronário, vai dar o fenômeno da expansão da consciência. Aí desaparece toda a noção de espaço, desaparece até a questão de tempo, é uma coisa de consciência cósmica. Você não vai falar, eu vi um cara ou eu vi uma mulher extrafísica, vai falar, eu percebo uma luz que não tem forma, ela está dentro de mim e está fora de mim ao mesmo tempo. Então, quando o corpo mental entra em ação num fenômeno parapsíquico, a transcendência dos limites de tempo e espaço transcende qualquer nomenclatura e linguagem da pessoa. Quando rola no frontal e ligado ao campo astral, a pessoa vai ter uma definição ainda de espaço e de tempo relativo. Ok? Beleza. A próxima pergunta aqui é do Pedro Mamão. Ele fala assim, ó, durante a meditação, se eu dirigir a atenção em determinado chakra, dessa forma eu posso dizer que estou induzindo ele a ser ativado, tipo o frontal? Sim, porque a energia segue o pensamento, Samuel. Se você concentrar nas palmas das mãos, o fluxo da energia vai vir para os chakras palmares e das pontas dos dedos. Se você concentrar na área cardiorrespiratória, o fluxo da energia vai vir na área peitoral. Então, dos nossos 7 chakras principais, qual é aquele que a gente sente mais? O que está ligado ao sentido da visão, porque a gente coloca a visão em tudo. Então, boa parte da nossa atenção flui aqui. Então, na hora que a gente fecha os olhos, a tendência é que o fluxo venha para o frontal, que é o chakra que a maioria das pessoas sente mais. Muita pulsação na testa, parece às vezes ter um coração batendo na testa, dilatação da aura da testa, sensação que a testa está rachada, tem um monte de sensações. E isso tudo se amplia quando a concentração da pessoa vai em cima daquele chakra. Agora, não adianta a pessoa ficar centrada somente num chakra, causando uma compressão, um estresse no chakra. E outra, Samuel, tem gente que você fala assim, concentra suavemente uma luz na sua testa, pulsando com calma. Aí a pessoa faz assim, ó, e aí tensiona tudo e fala assim, eu fiz o exercício, fiquei com dor no pescoço. Mas ela tensionou tudo, não era isso. E é claro que é difícil explicar uma coisa dessa aqui via internet, né? Num curso ou numa palestra presencial, dá para explicar isso com mais detalhes. Mas o pensamento, aonde você pensar, a energia vai fluir exatamente para aquele ponto. Muito bem, estamos gostando aqui da diretiva do Wagner Bode respondendo as perguntas, porque tem bastante aqui, viu? A Luana vê pessoas e objetos mais luminosos na vigília, com os olhos físicos mesmo. É sinal de alguma abertura? Algum tipo de clarividência, tá? Um daqueles anéis dentro do frontal está se abrindo. Porque, como eu falei, a clarividência ela pode acontecer com a pessoa de olhos fechados e olhos abertos. Não é pelos olhos que ela está vendo. Os olhos só captam a reflexão da luz refletida nos objetos, que é a vidência, o ver normal. Quando você vê algo além disso, é clarividência, você não está vendo com os olhos físicos, mesmo que você esteja com os olhos abertos. Então, as coisas têm um duplo, uma camada de energia, e o primeiro tipo de clarividência, o mais básico, é ver o duplo das coisas aqui no plano físico. Eu acredito que você também já respondeu até uma dúvida com a sua aula inicial, com os slides e com essa explicação da Cibele Belverde. Ela havia aqui perguntado que para falar sobre vidência com os olhos fechados. Você falou que Já não é está os olhos, respondido. então já está A respondido. clarividência, Samuel, ela independe da pessoa estar de olhos fechados ou abertos, porque ela não está Isso. ocorrendo pelo circuito visual, é pelo chakra frontal.
Beleza, então já estamos já duas de uma vez só. A Agora, Mari... só para completar, a maioria das pessoas, Samuel, se concentra melhor quando fecha os olhos, porque não distrai com as imagens externas. Então, 90% dos fenômenos de clarividência narrados, a pessoa está de olhos fechados num estado alterado. Mas é possível, mesmo na vigília, com os olhos abertos, acontecer algo. Mas é claro que a pessoa foca melhor quando ela fecha o circuito visual e concentra diretamente no frontal. Marileide Marchi. Procuro trabalhar os chakras e minhas energias como forma de autoconhecimento e evolução espiritual. Sinto bastante o chakra coronário e um pouco o chakra frontal. Que bom. Esses dias, quando fui tomar um passe em uma casa espírita, senti uma energia sair do chakra coronário. Não deveria sentir energia entrando pelo passe ao invés de sair? Não. O que poderia ser? É o seguinte, ela estava tomando passe, então é claro que ela tinha que sentir a energia estar entrando. Só que tem um detalhe, Samuel, muitas vezes a pessoa não está precisando de passe nenhum, não dá nem para entender porque que ela está lá para receber um passe. A pessoa está cheia de energia ela mesma, ela é que daria passe nos outros e projetaria. Então, na hora que projetar energia sobre ela, os chakras dela reagiram e pulsaram, e em lugar de receber, emanaram, que ela não estava precisando de passe naquele momento. Tem gente que às vezes vai tomar um passe, ou um reiki de alguém, ou cura prânica, sem precisar. Ela vai porque está ali mesmo e fala, já que eu estou aqui, deixa eu aproveitar a promoção, né? É o que a gente até brincava na época, é o papa-passe. Né? Tem gente que fala assim, eu estou aqui, eu não estou interessado na reunião nem nada, eu só quero tomar um passe. É o papa-passe, não é o caso dela, né? Mas no caso dela, os chakras reagiram e exteriorizaram na hora. Ela não precisava receber naquele momento. Muito bom. Balcão de Histórias, Espaço Clínico 5M. Érica, o nome dela é Érica. Érica Jump. A pergunta é: tenho muito zumbido no ouvido, às vezes como se fosse várias frequências ao mesmo tempo. Isso pode ser um processo mediúnico? Olha, é difícil eu falar algo, Samuel, sem ver a pessoa, porque zumbido nos ouvidos pode ter muitas causas, né? Até causas físicas. Existe um fenômeno em que o cérebro começa a emanar um tipo de som por dentro, que não é um som que se propaga por ondas sonoras pelo ar. A pessoa escuta dentro do canal auditivo, ou nos dois ouvidos ou num só. Isso é chamado internacionalmente de tinnitus. Pode ser causado por diabetes, pressão alta, bruxismo, que a pessoa durante o sono comprimir os maxilares, pode ser causado por problemas de otite, até uma sinusite pode causar por repercussão os ruídos dentro dos ouvidos. Agora, existe um tipo de ruído que acontece dentro da cabeça, chama-se ruído intracraniano. Este é diferente, este não ocorre dentro dos ouvidos, mas no meio da cabeça, logo abaixo dos hemisférios cerebrais, em cima da glândula pineal, que também é chamada muitas vezes de epífise, porque o chakra coronário, em linha reta para baixo, Samuel, ele vai atravessar os dois hemisférios e vai pegar a glândula pineal no meio. Já o chakra frontal, ao puxar uma linha reta para dentro, ele vai pegar a glândula hipófise, que também é chamada de pituitária. Então, o que acontece? Às vezes, a ativação dos dois chakras da cabeça pode estimular as duas glândulas internas e aí elas começarem a vibrar e aí pode dar um som intracraniano, que é o que os médiums relatam. Porém, como ela está narrando nos ouvidos, pode ser tinnitus. Então, para ela tirar dúvida, entra no Google, clica tinnitus e pesquisa um pouco sobre zumbido dentro do canal auditivo por causas físicas. Se o ruído for intracraniano, muitas vezes se refere à parte parapsíquica. Agora, se é anímica ou mediúnica, vai depender da pessoa. Então, deixa eu mostrar isso aqui numa imagem, Samuel, que eu acho que facilita para a pessoa. Deixa eu compartilhar aqui de novo. É porque, às vezes, para tirar a dúvida melhor, eu utilizo uma imagem, porque facilita, tá? Então, vamos lá. Samuel, tá dando para você ver? Beleza, tá aqui a pineal. Então, olha aqui, a glândula pineal em azul e na frente dela a hipófise. Se a gente puxar uma linha reta da pineal para cima, vai dar na boca do chakra coronário. Se puxarmos uma linha reta da hipófise, vai dar em frente ao frontal. Na internet, vocês que estão assistindo, muito cuidado, porque muita gente confundiu uma glândula com o chakra, viu, Samuel? Diziam que o chakra frontal tinha a ver com a pineal e que a hipófise tinha a ver com o frontal. É anatômico, não tem como errar. Ó. Uma linha reta da pineal para cima, o coronário. Uma linha reta da hipófise para frente, o frontal.
Então, observa aqui, ó, a glândula pineal embaixo dos hemisférios no meio e a glândula hipófise na frente, mais para perto da testa. Então, às vezes, a ativação dessas duas glândulas, por causa dos dois chakras da cabeça, notadamente o coronário com a pineal, pode dar o ruído intracraniano. Agora, se ele será anímico ou mediúnico, vai depender da característica da pessoa. E só para o pessoal conhecer, aí a tireoide, ligada ao chakra laríngeo, timo ligado ao chakra cardiorrespiratório, o pâncreas ligado ao chakra umbilical, tá? Nós temos a suprarrenais ligada ao chakra do baixo, o chakra da base da coluna, porque quando a energia sobe da terra pelos pés e vai até a base, ela sobe pelas costas, pega os músculos intercostais e as glândulas adrenais por cima dos rins, tá? E temos, no caso, ovários na mulher e testículos no homem, que são as gônadas ligadas ao chakra geniturinário. Notar, Samuel, que o chakra do baço não aparece, porque simplesmente não tem glândula nenhuma ligada com ele, e desde a velha Índia, que já considerava esse chakra como um centro secundário. Então, não dá para tirar o chakra geniturinário para botar o baço no lugar, porque a pessoa não tem adultidade para encarar a própria sexualidade. Nós estamos em 2021, não podemos mais ter esse tipo de tabu em relação à nossa parte anatômica. E aí as glândulas como um todo, cada glândula ligada a um dos chakras principais, tá? Deixa eu sair daqui agora. Tá. Acho que deu para tirar a dúvida, né, Samuel? O coronário, os ruídos, Total. facilitou. Muito bom. Total, total. Agora uma pergunta do Adriano e a Lê. Pode alguém que não tem sensibilidade alguma desenvolver mediunidade? Olha, difícil eu falar isso sem ver a pessoa, Samuel, porque às vezes uma pessoa ela não tem sensibilidade, não é porque a sensibilidade não existe. Alguma coisa nela pode estar travando isso. Desde o medo que ela tinha desde criança de coisas invisíveis, até mesmo repressão religiosa da família de alguma área, dizendo que aquilo era coisa do diabo, isso travou a pessoa, ela tem a sensibilidade, mas está encruada. Agora, eu conheci pessoas que estudavam a parte espiritual, mexiam muito e nunca sentiam nada. O biotipo delas não ajudava, e não é que o sentir seja o mais importante. O importante é o despertar da consciência, o caráter da pessoa, né? Agora, a sensibilidade bem trabalhada pode somar no despertar da consciência de uma pessoa. E existem pessoas, Samuel, não vou dizer que é o caso dela, que por ter mexido com muita magia no passado e ter feito muita coisa ruim, usando a própria sensibilidade, às vezes reencarna atualmente sem a sensibilidade para não correr o risco de falhar novamente. Não estou dizendo que é o caso dela, nem generalizando. Eu só estou dando mais uma possibilidade para explicar isso. Agora temos aqui uma pergunta do Tiago Arantes. Ele falava assim, ó. Vai se correlacionar, inclusive, com o que você mostrou no slide. Poderia falar sobre quando os mentores abrem o chakra frontal da pessoa? Não, os mentores não abrem o chakra frontal da pessoa. O chakra é dela, né, Samuel? Por exemplo, uma pessoa está trabalhando, fazendo seus exercícios, os chakras estão expandindo. Chega em determinado ponto, se a pessoa frequenta algum lugar e outros mentores interagem, porque assim, uma pessoa está em casa experimentando um negócio, é carreira solo. Ela começa a frequentar um grupo, Samuel, seja lá onde for. Nesse grupo tem uma egrégora, uma atmosfera, com presenças espirituais que são os mentores daquele trabalho. Quando a pessoa começa a participar de um trabalho, seja lá onde for, os mentores do trabalho começam a acessar a energia dela também, que antes não era conhecida. Então, eles começam a interagir um pouco mais com ela, ainda mais se a mediunidade dela estiver abrindo. Embora uma pessoa possa ter o chakra frontal aberto pela parte anímica, que é dela. Agora, a pessoa já tinha a capacidade quase abrindo. O mentor vem e começa a dar uns toquezinhos para acelerar o processo. Não é que ele abriu ela, a pessoa já estava em condições de se abrir e o mentor deu aquela forcinha só para dar um plus no projeto dela, mas a capacidade é dela, podendo ter ajuda de fora para abrir o que é dela. O mentor não é o frontal dela, o frontal é dela, não é do mentor. Tipo assim, suas pernas são suas, Samuel, não é do mentor. Então trata de andar por você. Agora, Exato. você pode estar andando, se machucou e alguém está te ajudando a andar. Assim que você voltar a andar, essa ajuda não vai precisar. Então, o mentor ajuda a gente a andar quando a gente não está andando direito. Né? E se a gente estiver andando direito e depender deles, aí vai virar uma dependência. Então, capacidades são nossas.
mentores podem ajudar, mas tem coisa que é da gente mesmo. Muito bem. Uau, vou avisar de novo aqui, aqui o Diego está colhendo aqui as perguntas de vocês. Eu estou respondendo a pergunta da live anterior, porque a gente já passa de mais de 820 pessoas simultâneas. A David Moreira. Wagner, por que quando eu estou meditando, sinto um formigamento nas costas, exatamente entre os mamilos? Tá, é o seguinte, nós temos o chakra cardiorrespiratório no meio do peito, Samuel, que a maioria dos ilustradores de livros, por uma licença poética associada à ideia de coração e sentimento, desenham a boca do chakra em cima do músculo cardíaco. Não. O chakra cardiorrespiratório é no meio do peito, compreende tanto o lado direito do peito quanto o lado esquerdo. E ele não é só cardíaco, ele também pega os pulmões, por isso que eu falo cardiorrespiratório. Cada um dos chakras grandes tem chakras menores que funcionam como satélites ajudando o principal. Deixa eu dar um exemplo. O chakra das mãos, palmas das mãos, chakras palmares. Eles têm como satélites as pontas dos dedos, onde tem um microchakra em cada ponta do dedo que funcionam ajudando o principal. O chakra frontal tem chakras laterais nas têmporas, o chakra coronário tem nas laterais da cabeça e um pouco aqui atrás, tem um chakra na base da nuca, tem o chakra laríngeo tem secundários do lado do pescoço, nos maxilares, e o chakra cardiorrespiratório tem secundários um em cima de cada mamilo, né? Tem duas pequenas bocas ali que ramificam do chakra cardíaco e muito sensitivos, às vezes, sentem mais sensibilidade nos chakras dos mamilos do que no meio do peito. E alguns mais raros sentem na parte de trás, porque os chakras têm bocas para frente e para trás, e sentem uma emanação atrás, por isso pode dar formigamento. Como ele localizou exatamente a região dos mamilos, porém atrás, eu sei que é o chakra cardiorrespiratório e o secundário dos mamilos. Se ele narrasse uma sensibilidade um pouco acima, aqui, perto da altura da parte alta do pulmão esquerdo, seria um chakra secundário, conhecido na área espírita como chakra humeral, e que ativa em muitos médiums em fenômenos mediúnicos. Mas como ele falou dos mamilos atrás, eu sei que é o cardiorrespiratório e os mamilos, as bocas de trás. Muito bom. Eu vou ler aqui a pergunta, mas ela já foi respondida. A Cindy perguntou, ó, tem como desenvolver a habilidade de ter visões apenas da tela mental, sem envolver os olhos? E aí o Wagner respondeu por volta de 43 minutos e 20 segundos, depois você volta lá, que vai ter essa resposta. Assim, eu tô vendo aqui as perguntas e algumas eu estou gravando o tempo. O Alan Marcelo, espíritos, quando utilizam de registros acásticos durante o atendimento, é animismo e não mediúnico? Não, se tem espíritos mexendo, é mediúnico, né, Samuel? Que eu Uhum. lá atrás. Se um sensitivo ele olha e vê imagens do passado da pessoa, ele é anímico, é a capacidade dele. Agora, se na hora que ele está mexendo, espíritos que operam, trabalham junto com ele, mexem na energia para facilitar, aí é anímico mediúnico, mescla uma coisa com a outra. Beleza. Aí tem duas perguntas que eu vou ler, as duas que é da mesma pessoa, a Marileide. Depois de um passe com os olhos fechados, pude ver cores intensas, primeiro vermelho e depois amarelo em toda a tela mental. São Nunca aqueles antes. anéis, são os anéis dentro do frontal que eu falei que são coloridos também. É isso que ela viu. Olha aí, nunca antes ocorrido. Seria ativação. Olha aí! A pergunta dela seria ativação dos anéis do frontal ou o que seria? Mas já É isso. respondeu essa daqui. É isso. Muito bom. Alguns dias, olha só, alguns dias depois, sentindo muita ativação do chakra coronário. Do chakra coronário, embora estivesse sentada na cama, vi os quadros da parede se moverem um pouco para o lado direito e depois estavam no local correto. Tinha a impressão que estava um pouco tonta. Esse fato poderia ser em decorrência do trabalho com os chakras? Sim, com certeza, porque assim, a nossa aura tem várias camadas. A camada mais densa colada ao corpo é o chamado duplo etérico. Eu uso sempre as expressões mais fáceis das pessoas encontrarem na literatura desses temas. Eu detesto ficar prendendo pessoa em nomenclatura de uma área X ou Y. Por isso eu sempre uso a nomenclatura que é a mais conhecida dentro desses estudos. Então, o nome duplo etérico seria o mesmo que corpo vital, holochakra, são muitos nomes, mas a maior parte da literatura dessas áreas chama de duplo etérico, que é o campo energético colado ao corpo, e às vezes, Samuel, esse duplo se solta um pouquinho para um lado, ou um pouquinho para outro, quando a pessoa está num estado alterado, ou os chakras estão ativados, ou o fenômeno anímico mediúnico está rolando.
Então, soltando um pouquinho, as bocas dos chakras também vão soltar um pouquinho. Então, nesse instante, vai parecer que as coisas estão soltas, o que era chamado, então, de descoincidência. É o seguinte, o termo descoincidência, hoje muito usado na área de projeciologia, por exemplo, ele foi criado pelo Sylvan Joseph Muldon, lá no livro Projeção do Corpo Astral, que ele publicou junto com Hilary Ward Carrington, em 1929, na América do Norte. Esse livro sairia aqui no Brasil, né, com a tradução de Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento. Então, ali, o Sylvan Muldon falava de uma sensação que o campo energético estava um pouquinho solto, mas não totalmente solto. Ele, então, chamou de descoincidência astral, ou seja, coincidência seria o campo energético alinhado. Descoincidência total seria a soltura total. E descoincidência parcial, uma soltura pequena, que ele chamou de descoincidência astral, e depois o Valdo Vieira, décadas depois, chamou de descoincidência projetiva. Mas o criador da expressão é o Sylvan Muldon. Então, muita gente na meditação ou num trabalho energético tem essa pequena soltura, né, que não tem a ver com a saída do corpo neste momento, mas com o estado alterado que ela está, e dá a sensação de que as coisas estão se soltando, e uma certa sensação de tontura, que não é uma tontura literal mesmo, mas uma sensação assim. E outra coisa, Samuel, quando a pessoa está num ambiente onde está rolando um trabalho espiritual, com a ação de mentores, eles mexem no duplo da sala. Então, o duplo da sala também pode ter descoincidência. Aí não é a pessoa, é o campo energético que está um pouco solto em relação ao encaixe na parte material. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.